manifestar a nossa grande alegria e satisfação por acolhermos o lançamento do livro Salpicos, da autoria do Sr. Jorge Diniz. Antes de passar a palavra aos demais oradores, eu vou apresentar uma breve biografia de Jorge Diniz. Jorge Manuel de Rochas Faria Diniz nasceu a 29 de abril de 1945, no número 34 da Alameda Barão de Rochas, na cidade da Horta, no último solar que pertenceu à família de sua mãe, descendente direta dos Cunhas e das famílias flamengas, Bruns, Terras e Silveiras, que deram origem aos Barões de Rochas. Jorge de Rochas Diniz fez o curso geral dos liceus no antigo Liceu Nacional da Horta. Na segunda metade da década de 60, ausentou-se do Faial para residir com seu pai em Beja e em Lisboa. Regressou à sua ilha em setembro de 67 para ser incorporado no serviço militar obrigatório. Em Lisboa, frequentou a Escola do Serviço de Saúde Militar, tendo obtido o diploma como sargento miliciano enfermeiro. Prestou serviço no anexo do Hospital Militar de Lisboa, em Campo Livre, onde era despejada, entre aspas, a maior parte dos feridos provenientes dos teatros de guerra. Da Guiné, de Angola, de Moçambique, bem como os veteranos da Primeira Grande Guerra, provenientes dos lares de combatentes. Em outubro de 1969, foi mobilizado em rendição individual para Moçambique, com destino à Companhia de Caçadores 2447, aquartelada no norte de Cabo Delgado, em Miteda e Nairobi, onde aí acabou a comissão em setembro de 71. A partir dessa data, prestou serviço um mês em Nampula, ao fim do qual foi transferido para o Hospital Militar de Lourenço Marques, até janeiro de 1972. Finda a comissão, regressou ao Faial com a intenção de tirar o curso de Medicina, a sua verdadeira vocação. A idade, 27 anos, o cansaço, o desgaste da guerra, por tudo que lhe passou pelas mãos, e o hoje chamado stress pós-traumático, a que se juntou a saudade da sua avó materna, acumulada pelos anos da ausência, amoleceram-lhe a vontade de voltar a partir. Acabou por concorrer à SATA e, após curso de 2 meses de treino em São Miguel, iniciou funções na Horta a 2 de janeiro de 1973. Fez parte do quadro da empresa, foi formador de pessoal e chefe de vendas. Contraiu matrimónio por 3 vezes, tem um filho do primeiro casamento e 2 do segundo, e ainda um filho não biológico do terceiro. Tem 2 netos do filho mais velho. Na vida social, esteve ligado a diversas atividades. Fez parte dos corpos sociais da Sociedade Amor da Pátria na década de 70, em que ascendeu a sócio efetivo, por proposta da direção, à Assembleia Geral, para poder integrar os corpos sociais da sociedade. Fez parte dos corpos sociais do Clube Naval da Horta, também nos anos 70. No campo desportivo, praticou quase todas as modalidades, com exceção de futebol. Atingiu um extraordinário palmarés desde jovem no tiro, especialmente na modalidade de precisão. Em 1982, foi mentor, fundador e presidente do Clube Desportivo de Caça e Golfe do Faial, ainda hoje em plena atividade. Foi ativo membro das distintas comissões venatórias e deu apoio na área de sinergética aos serviços florestais dos governos do PSD e do PS. Em 1995, foi ainda mentor e fundador da Associação Equestre Faialense, cujo projeto estava previsto ser implementado num campo da Quinta de São Lourenço, que fora cedido por escritura de cessão pelo último governo social-democrata, em 1995. Aí seriam erigidas instalações condignas para a atividade equestre. Foi autor dos estatutos e das siglas destas 2 associações. Quando foram criados os primeiros partidos políticos, foi fundador e militante do primitivo PPD no Faial, atividade que desenvolveu por pouco tempo. Muitos anos mais tarde, como independente, e numa circunstância especial, foi apoiante da CDU, de que chegou a ser deputado municipal e candidato a presidente da Junta de Freguesia. No exercício das suas funções
sempre como independente, foi, por escolha, durante 20 anos, membro do Conselho Municipal de Segurança e, por 10 anos, membro da Comissão de Toponímia do município da Horta, cargos que teve de deixar de suprimir por razões de saúde. Foi sempre um observador atento do que se passava à sua volta, denunciando os problemas e propondo soluções a quem de direito, em artigos publicados na imprensa local, como, por exemplo, Telégrafo, Correio da Horta, Tribuna das Ilhas, Avenida Marginal, etc. Tendo ainda colaborado em diversas publicações, entre elas a revista Atlantis Cup do Clube Naval da Horta, ao longo de várias edições. Capelinhos, as sinergias do vulcão, imigração açoriana para a América, edição comemorativa dos 50 anos do vulcão dos Capelinhos. Guiné, a cobardia ali não tinha lugar, de José Silveira da Rosa. Vida e obra de Monsenhor Júlio da Rosa, memórias pessoais e coletivas. Cedros, do fundamento à atualidade e as estratégias de hospitalidade na atração de visitantes. O caso do Pita, Café Sport, Real, Açores, da autoria de Cristina Silveira. Tem destaque de colaboração esporádica no boletim da Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta. Esta é a biografia. Eu passo agora a palavra à doutora Angélica Goulart, que vai fazer então a apresentação do livro. Boa noite. Eu agora é que reparei que o texto que tenho aqui, eu não sou muito boa em informática, e pus uma letrinha muito pequenina, de maneira que se eu enterrar um bocadinho, peço desculpa. Se outras circunstâncias das nossas vidas se lhe não opusessem, diria que esta nossa amizade estava predestinada, uma vez que já a minha avó materna, Esther Branca da Fonseca Martins, escolhera como madrinha de casamento a sua grande amiga Maria de Roches CLC Brum de Lima, avó materna de Jorge, conhecida como avó Mary, por ser de ascendência inglesa. Ora, portanto, este meu velho amigo, como disse, velha é a amizade, não eu, é um rapaz de muitos talentos. E um dos privilégios de ser amiga dele há tanto tempo é o facto disso me ter possibilitado ir descobrindo, pouco a pouco, cada um deles. Desde logo, a arte do convívio. Já na infância, o Jorginho revelava a capacidade de manter um trato sempre próximo ou afável, sem que lhe tenha nunca conhecido confrontos ou arroubos de humor, tão comuns na cidade. Em vez deles, às vezes acudia-lhe uma tristeza, quando as coisas da vida não corriam de feição. Muito desta atitude decorria dos ensinamentos e esmerada educação, nos quais pontuou, sobretudo, a saudosa avó Mary. Não se vá pensar, contudo, que o meu amigo era um santo, perfeito e imune às poderosas solicitações da imaginação que nos acometem nessas fases da vida que antecedem a idade adulta. Com outros amigos, fomos protagonistas de saudáveis aventuras, desafios à rotina e à sisudez do mundo dos mais velhos. Bailes, no carnaval muitos assaltos, piqueniques, grandes passeios, a pé, de carro, de barco, intermináveis jogos de sueca, dominó, ringue, lançamento de garrafa das altas falésias da Lajinha, com mensagens destinadas ao outro lado do mundo. E já no 7º ano, as voltas à ilha pelo Espírito Santo, condimentadas com chamarrita, sopas e aguardente de fino. O transporte era quase sempre requisitado pela Idalina, a quem o comandante da bateria, que tinha um fraquinho por ela, cedia uma caminhoneta coberta, com chofer fardado e tudo. Lembro-me de um que tinha um corte de cabelo que parecia mesmo o último Aicano. O seu gosto pelo convívio estendia-se igualmente às pessoas mais velhas, que acarinhava e visitava com frequência, de que a minha avó e o meu pai foram um bom exemplo. Escutava-os com genuíno prazer e ia acumulando na memória outras tantas histórias. Aqui, que ninguém nos ouve, não posso deixar de referir a sua galante arte de cortejar, que lhe deixou rendidas muitas e muitas meninas, e se não fosse inconfidência, daria origem a outros tantos salpicos, estes de coração.
Devo salientar também o seu cirúrgico sentido de observação, sustentado por uma sólida memória que, aliados à curiosidade e gosto pelo saber, lhe permitiram ser, desde cedo, um maduro conversador e interessante contador de histórias, da nossa e sua história, como as desta coletânea. É claro que os anos lhe deram o treino de que o talento necessita para apurar a obra, como o vinho do Porto. Finalmente, a exímia pontaria, que sempre o distinguiu, tanto na caça como no tiro de precisão, suas artes de eleição a par do hipismo, também se revelou como um dom nesta arte das palavras certeiras, a literária, aqui carregadas de um poder de evocação tão intenso que cada coisa que conta parece tornar-se visível e envolver-nos num espaço e num tempo que, sendo reais, são do domínio do sonho, como acontece com as viagens da memória. E este efeito assenta essencialmente numa narrativa cinematográfica, onde a alternância de planos espaciais ou emocionais e enquadramentos precisos, com recurso ao notável adereço que é a acutilante especificidade vocabular, criam as ambiências e o dinamismo próprios de um presenciar in motion. Num tom ora sério, ora picaresco, ora terno, ora melancólico, a que não se são alheias a pincelada dos adjetivos caracterizadores e as phrases imagées, algumas de cariz bem popular, faz-nos penetrar num mundo que já não existe, mas subsiste no imaginário, lembrando Cinema Paraíso, o inesquecível filme de Giuseppe Tornatore. Os seus atores, personagens reais, onde ele próprio se inclui, são figuras de destaque pelas mais variadas razões e provêm de todas as classes sociais. Erguem-se como agentes de uma gesta histórica que é nossa, património pessoal e coletivo, que sem o suporte da palavra escrita se perderia para sempre. Além do enorme prazer da leitura, o Jorge oferenda-nos o resgate do naufrágio de um pedaço da nossa história. Esperemos que sirva de exemplo e haja sempre quem, como ele, resgata ao esquecimento uma boa parte do que somos. Assim seja. Acho que vou repetir algumas coisas, mas Quem fica em segundo lugar é assim. Amigos são a família que a vida nos permite escolher, já dizia Shakespeare. Cumprimento todos os que pelos laços da amizade se encontram hoje aqui. Uma amizade verdadeira é algo precioso que vai rareando e que por isso deve merecer cada vez mais uma atenção redobrada. É fascinante percebermos e até mesmo emocionante sentirmos que conseguimos desenvolver com pessoas sem qualquer laço de sangue uma relação e um entendimento tão bons que conseguem fazer inveja aos que fazem parte do mesmo código genético e que, por mais que se esforcem, não conseguem perceber esse sentimento, talvez considerado por eles um fenómeno estranho. São muitos os que ainda hoje desconhecem o valor e a importância de uma verdadeira amizade, a qual é capaz de nos levar a fazer coisas que julgávamos impossíveis. E é precisamente por causa de uma amizade, nascida há pelo menos 20 anos, que hoje me encontro aqui. Conheci o Jorge quando trabalhava na redação do extinto e sempre saudoso jornal O Telégrafo, e desse convívio regular nasceu uma amizade que foi amadurecendo. E é essa amizade, o sustentáculo deste trabalho conjunto, que tem o seu corolário na festa de hoje. Foi em nome dessa amizade que o autor me convenceu a aceitar a incumbência de, no papel de editora, ajudar a que os seus salpicos vissem a luz do dia neste formato. Sabendo e propondo que outros mais dotos o tivessem feito, aceitei o pedido insistente do meu amigo Jorge
pelo facto de partilhar da opinião de tantos outros, amigas e amigos, e há muito o instigam a compilar em livro os escritos incisivos e acutilantes que foi publicando na imprensa ao longo das décadas. E quem incentivou o nosso amigo é porque gosta de ler o que a pena lhe foi discorrendo ao longo dos tempos, tendo plena consciência da relevância e pertinência destes salpicos que trazem crónicas, narrativas, relatos e histórias de figuras marcantes, populares ou mais distintas. Retratos do passado, de agentes do canal e não só, de que o autor guarda gratas memórias de ontem, embrulhadas na saudade dos que partiram, divididas com os que se alegram por vê-las hoje reunidas em livro e certamente relembradas por aqueles que hão de vir. Mais do que recordar e preservar uma memória coletiva, estes salpicos funcionam como um tributo a tantas e tantos que, pelo seu percurso singular, merecem continuar a fazer parte das nossas vidas. É a obrigação de quem, como autor, tem o dom de escrever com tempero e detalhe e teve o privilégio de privar atentamente com essas figuras carismáticas, resgatá-las do esquecimento. Só quem viveu e experienciou esses tempos, gloriosos e amigos, poderá fazer com que o passado se torne presente. Estes salpicos são também, por outro lado, um legado que a partir de hoje é partilhado com o mundo e que correrá mundo. Espero que esta experiência, uma novidade para o autor, seja um mote para dar corpo aos projetos que se encontram na Forja. Sim, com a garantia de que será novamente sinónimo de mais trabalho. Provas, revisões, cansaço, correrias, preocupações, mas já fora da data de aniversário. Pois é que este projeto correu contra o tempo, porque também pode ser considerado uma prenda de anos para o autor, que completou mais uma primavera esta segunda-feira. Alegro-me por saber que modestamente contribuí para a materialização deste ensejo comum, que era a publicação dos salpicos em livro. E felicito uma vez mais o meu amigo Jorge, partilhando a sua felicidade, que neste dia sei será guardado no cantinho dos momentos felizes. Meu amigo, parabéns e um beijinho. Bom, eu vou-vos falar de pé, se não se importa, porque engasgo-me na falsidade. É uma felicidade muito grande, não é preciso. Então, é uma felicidade muito grande estar aqui convosco hoje. Uma plateia de amigos, uma plateia de contemporâneos que viveram estas coisas que eu escrevi, que são são modestas crónicas, é que dei o nome de salpicos, porque me foram saltando à memória como respingos da própria memória. Estou duplamente feliz também de estarem aqui todos, mas por ter aqui comigo um primo e um grande amigo, um homem de cultura desta terra, que é o Mário Freião. E agradeço a terem-me trazido e que me dá enorme felicidade. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e bem-ajam sempre. Tenho que dar um beijo a esta amiga de infância que sempre, desde o primeiro salpico que escrevi, corrigiu algumas coisas e passou a colecioná-los. E agora fez este brilharete, fez-me aqui uma série de elogios que eu não mereço. Sim, qual, merece. não mereço os elogios da Cristina, também foi extraordinário. São duas amigas que sem elas eu nunca teria trazido a público este livro. Agradeço-vos mais uma vez, espero que pelo menos fiquem bem dispostos com algumas das crónicas que eu escrevi e tenhamos uma noite feliz. Vai haver um momento de música daqui a pouco e depois temos um Cheese and Wine para quem
quiser partilhar mais um bocado da noite connosco. Muito obrigado.